Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. No livro da Suzane, eu comecei a dar uns respiros para o leitor. Perfeito. O que eu fiz? A Suzane, quando ela foi presa, ela começou quando tu pega uma pena muito alta, uma sentença muito alta, que tu sabe que tu vai passar metade da tua vida preso, tu acaba aceitando aquilo e a tua vida é aquilo, tu começa a fazer amizade, começa a fazer amizades fortes com as pessoas que estão ali dentro da cadeia. Pra se proteger também. Mas no caso ali em Tremembé, fazendo da segunda fase, não precisa disso, porque Tremembé é um paraíso ali pros. Mas aí o que eu vi? Eu falava, quem são as amigas da Suzane? E eu comecei a identificar elas na saída da penitenciária e vi que elas tinham histórias muito interessantes. Eu disse, quer saber? Eu vou agora parar tudo sobre a vida da Suzane dos Irmãos Cravini e vou contar a história dessa mulher. Aí eu gasto lá 3, 4 páginas contando uma história de começo, meio e fim. E sabe onde eu me inspirei, voltando ainda nessa questão do roteiro? Naquele seriado Lost. Tu lembra? Lost é um seriado, tipo, caiu um avião, aquelas pessoas estão numa ilha, mas aí, de repente... Conta a vida pregressa do cara. Sai, né? Exatamente. Comecei a fazer isso e fiz no livro da Elise, no livro da Suzane, que é o primeiro livro, e deu muito certo. E tu fez no da Elise também. Exatamente. Eu ia em podcast só tinha o livro da Suzane e as pessoas que ficavam interagindo ao vivo, eu quero saber mais da fulana. E às vezes, gente, quem é fulana? Fulana tá lá no livro porque às vezes alguns nomes estão trocados, aí eu vou... No livro da Elise, eu usei o mesmo recurso. Só que para não repetir história de presas, ela vivia no universo da prostituição, eu comecei a contar histórias de prostitutas Muito que cruzaram a vida da Elise ou cruzaram com a vida do Marcos Matsunaga. E assim, cara, eu já fui... Eu fui em fevereiro dar uma palestra numa universidade em Goiânia e era sobre prostituição. Tipo, não queriam saber do crime da Elise e tal. Porque também eu sempre penso assim, cara, eu vou fazer um livro-reportagem sobre a Elise Matsunaga. Todo mundo sabe o que essa mulher fez, que essa mulher está presa, porque isso foi muito divulgado na mídia. Se tu acompanhou o caso também, então, digo, para quem é que vai pegar um livro e ainda vai querer saber o que a mídia já deu? Então eu tenho que sair atrás do diferente. Aí o recheio, essas histórias das garotas de programa, é o que dá estofo para o livro. Tem uma história interessante sobre isso que você está falando aí, de conversar com as prostitutas e tudo mais. Eu ouvi você falando no Pânico também, que era sobre uma moça que você conversava com ela com certa frequência, depois passou um tempo sem contato. Quando você foi falar com ela, ela tinha se suicidado, né? Sim, é a Penélope. É no livro da Elise. É uma história bem triste. É triste, porque... É triste. A mãe dela tá até preparando um livro sobre... sobre a vida dela, porque ela tinha um diário bem grande, assim, que era, cara... O diário dela... A mãe me emprestou o diário. E a história dela é bem forte e quase toda é baseada no que ela escrevia no diário dela. E assim, eu fiquei bem assustado, porque era bem no meio da pandemia. E era ainda nesse método, né? Tu entrevista a mulher agora. Eu fui escrever a história dela quase um ano depois de que ela estava... do que eu tinha gravado a entrevista. Comecei a ouvir. Só que eu estava naquele café Santo Grão, ali na Oscar Freire, com ela. A gente sempre se encontrava lá. E ela estava me contando uma história, porque, cara, um livro-reportagem, ele tem que ter muito detalhe. É o detalhe que dá consistência para o livro. É o detalhe, as pessoas lembram do detalhe. E ela, às vezes, a pessoa fica até irritada de tanto, sabe, tá contando a história, não, mas que horas era, onde era, qual era a cor da roupa da pessoa? Ela pediu um café, mas era coado ou era expresso? Tu lembra a cor da xícara? Então a pessoa fica... só quando tu olha no livro, esse negócio cresce, assim, sabe? E com ela eu estava perguntando, ela estava contando de um cliente que tinha levado ela para um lugar e tinha dopado ela e tal, misturou uma
Um sonífero, alguma coisa? Era tipo, acho que era um Dormonide lá, Tá. numa champanhe. Aí na hora que ela fala a marca da bebida, passa uma moto. Aí a moto vai, aí eu não escuto. Aí, porra, isso é importante eu saber, né? Aí eu mandei um WhatsApp para ela, ela não respondeu, ela nem mostrou que Não ela chegou tinha. a mensagem. É. Aí eu liguei para uma outra que nunca tinha acontecido isso. Ela respondia, gravava muito áudio e tal, ela era bem simpática. Só que aí eu fiquei meio assim, nossa, tipo, sabe que elas viajavam muito, né? Aí eu liguei pra garota de programa que tinha me apresentado ela. Falei, eu tô tentando falar com a Penélope e tal, não tô conseguindo. Ela disse, sério, tu não tá sabendo? Eu falei, não, ela se matou. Aí eu levei um susto, assim, sabe? Primeiro que... Porque também não foi muito tempo depois da última vez que você conversou com ela, né? Foi alguns meses. Foi... Eu acho que eu nem entrei em contato com ela... Eu lancei um livro em agosto. Eu acho que eu entrei em contato com ela em maio e ela tinha se matado em fevereiro, uma coisa assim. Entendi. Mas o que mais me emocionou... Eu já tinha passado por uma experiência parecida com essa, sabe? De eu estar conversando com uma pessoa normal e aí eu faço uma pergunta para a pessoa, aqui em São Paulo, inclusive, a pessoa não responde. Eu falei, tipo, fiquei aqui no vácuo, aí fui descobrir depois que o cara tinha se matado. Caralho. Uma coisa doida, sabe? Tipo, como assim? E era uma coisa bem banal. Eu ia discotecar numa festa e eu queria saber se tinha fone de ouvido, que eu não queria levar o meu fone de ouvido. Tem fone de ouvido? Aí ele não respondeu. Entendi. Aí o cara era meio que operador do som, sabe? Não sei o quê. Aí eu liguei pro dono lá do lugar, não, ele se matou. Caralho. Estão lá agora. Mas o que mais me emocionou na Penélope, claro que eu levei um choque quando eu descobri que a mulher que estava me ajudando se matou. Mas ela se jogou daquela ponte ali da Doutor Arnaldo, onde as pessoas fazem aquele rapel. Aham. Mas o que mais me chocou foi que aí depois teve todo... Eu cheguei na mãe dela, depois de muito convencimento, a mãe dela me deu o diário para ler. Porque ela... Enfim, a mãe descobriu ali, não sabia que a mulher se prostituía, não sabia que a filha era garota de programa, achava que era modelo. Nossa. Só que aí, quando eu levei o diário para casa, eu nem quis levar o diário dela era lindo, assim, sabe? Era um caderno, assim, que acho que ela comprou fora do Brasil, com umas capas, umas folhas grossas, toda com ingresso original de shows shows do Rolling Stones, do U2, que ela tinha ido, ela pregava. E eu não quis levar, que eu achava que aquilo era muito precioso para a mãe, tá? Vai que aquilo sumisse na minha mão, acontecesse alguma coisa. Aí eu sugeri que a gente tirasse uma cópia. Aí eu tirei uma cópia, levei a cópia do diário para casa. Quando eu fui lendo lá, que eu fiquei louco, eu parei tudo para ler o diário dessa mulher, aí eu vi que eu não sabia que ela tinha depressão. Aí eu comecei a ler o diário e aí fiquei muito emocionado porque tinha momentos ali que começa a aparecer meu nome tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque as prostitutas não colaboram facilmente. Pois é, né? Olha, tem prostituta que eu levei 1 ano para convencer essa mulher a falar comigo. E a Penélope foi muito rápido, assim, sabe? Em 2 semanas ela estava se abrindo tudo, contando tudo. Só que aí no diário eu fui descobrir que ela praticamente fazia uma terapia comigo. Ela estava ali, ela dizia, hoje eu vou encontrar com o Ulisses, hoje o dia vai ser legal, porque eu vou conversar, eu vou poder pôr para fora umas coisas que estão entaladas aqui. Então eu digo, caramba, tipo... Caralho. Isso que eu fiquei assim mais emocionado. Ela tem assim... Eu diria que a Penélope, ela tem ela ocupa muitas páginas do livro, assim. As pessoas dão muito feedback de que se emocionam com a história dela, que vai muito no que você perguntou, essa coisa de a história da Penélope, a história das paralelas que tem no livro da Elise, eu já não fiz como no da Suzane. No da Suzane eu parava tudo, contava, começo, meio e fim, acabou, essa mulher some do livro. Na Elise, por isso inclusive que ele tem mais páginas, acho que ele tem umas 100 e pouquinhas páginas a mais que no da Suzane. Aí o que eu fiz, a história da Penélope, ela tá picotada. Ela tá completa, mas eu conto um pedaço. Aí veio um cartola da Argentina fazer um trabalho com jogadores aqui, levou ela para a Argentina, eu conto isso. Aí para. Aí daqui a pouco eu conto ela internada na clínica de reabilitação. Aí daqui a pouco eu conto ela tentando voltar para a carreira de prostituta. Aí vai salpicando. Já dei spoiler mesmo, já falei que ela se matou, né? Até o momento ali em que ela se mata, que aí
eu acho que ela está diluída nos 3 ou 4 capítulos. Entendi. E também tem outras histórias de outras pessoas usando mais ou menos a mesma técnica aí, né? Tem. Entendi. É um livro sobre... É um livro sobre prostituição. A pessoa que comprar esse livro aqui, ali, a mulher que esquartejou o marido, eu vou contar toda a história da Elise, que é também uma prostituta. E a história do Marcos esbarra muito em prostitutas, porque ele era viciado em garota de programa. Estão juntando o crime, juntando que eles se conheceram o Marcos conheceu a Elise num catálogo de prostitutas. E mostrando um livro desse, ele tem que se aprofundar no tema. Não dá para só, olha, essa mulher aqui cobra tanto, ela faz isso, ela faz aquilo, ela atende aqui, as preferências dela são... Não, tem isso, tem. Mas ele vai muito mais a fundo. Tem a história da prostituição no Brasil, como era a prostituição na época da ditadura militar, que elas tinham que ter uma carteirinha, que é aquela carteirinha que as artistas, as atrizes reclamam, que era a mesma carteirinha que elas tinham. Conta como era... Tem até a história de Madalena, que inclusive ainda tem uma dúvida de se ela era ou não prostituta, que agora ela virou santa. Até isso tem aí.